Vamos estudar nesse vídeo o Container List da biblioteca STL. A lista é um outro tipo de container sequencial da biblioteca STL. Container sequencial porque ele armazena uma série de elementos um depois do outro. Esses elementos na lista, eles são logicamente ordenados um depois do outro, mas não necessariamente ficam fisicamente um depois do outro. Cada elemento está alocado numa área de memória diferente. Com isso, a lista consegue trabalhar bem com operações de inserção e de exclusão de elementos em qualquer posição do container, inserir no fim, no início, no meio, custa em termos de tempo de computação essencialmente a mesma coisa. A lista ela permite iteradores de acesso bidirecional. Então você pode inicializar, por exemplo, um iterador que aponta para begin e a partir daí, cada vez que você incrementar este iterador, fizer um mais, você vai apontando para o elemento seguinte, percorrendo a lista do início até o fim. Você também pode inicializar um iterador a partir de RBegin, begin reverso, começa apontando para o último elemento da lista. A partir daí você pode ir incrementando esse iterator, dando mais, e vai fazer com que cada vez ele avance para o elemento anterior. Então você poderia percorrer a lista do fim para o início. Em compensação, a lista ela não permite acesso através de índice, o operador de subscrito, colchete. Ele não é utilizável em lista. Então você não pode, por exemplo, acessar sem ter feito nenhum percurso anterior o elemento índice 6, o índice 10. Você, para percorrer, só percorre de forma incremental. Ela é implementada como uma lista duplamente encadeada. Essa lista que nós estamos falando, que é a lista do container STL. Ela é uma estrutura de dados que é composta de uma série de nós. E esses nós estão sequencialmente ligados. O termo nó é importante para a gente deixar claro logo uma característica das listas. Se você pegar, por exemplo, um vetor tem uma área de memória que ele armazena os dados e para cada elemento do vetor, o que existe na memória é exatamente o dado. Já na lista, esse conceito é diferente. Uma lista, por exemplo, se eu tiver uma lista de inteiros, então eu não vou ter um conjunto de posições de memória onde estão armazenados inteiros. Não. Eu vou ter um conjunto de posições de memória, onde em cada uma dessas posições de memória está armazenado um nó, que é esse elemento que constitui a lista, e dentro de cada um dos nós existe um elemento inteiro. Então a gente tem aqui neste desenhozinho a representação da estrutura básica de armazenamento de uma lista. Cada elemento, além do valor do elemento, que ocupa um dos dados membros de um nó, você tem dois ponteiros. Um ponteiro que a gente denomina de next, que aponta para o próximo nó da lista, e outro ponteiro que aponta para previous, que é o nó precedente da lista. A lista é composta por dois ponteiros fixos, um ponteiro que aponta para o início da lista e outro que aponta para o fim da lista. Então, o ponteiro início sempre aponta para o primeiro nó. O primeiro nó, o next dele aponta para o segundo nó, o next do segundo nó aponta para o terceiro nó, e o next do terceiro, como é o último nesse caso aqui, aponta para null, indicando que a lista está encerrada. Você pode fazer o percurso também de forma reversa. O ponteiro fim da lista aponta para o último nó, o previous do último aponta para o penúltimo, e o previous do penúltimo aponta para o antepenúltimo. E o antepenúltimo, como é o primeiro elemento da lista, o previous dele aponta para null. Cada nó desse pode estar numa posição de memória diferente. Inclusive, o V2 pode estar fisicamente num byte antes do V1 e vice-versa. Não tem nenhuma exigência de que os nós estejam ordenados em termos de físicos, em termos da posição de memória. A inserção de um novo elemento em qualquer posição da lista é feita em tempo constante, independente de qual posição, se eu quero inserir no começo da lista, no meio da lista ou no fim da lista, e independente do tamanho atual da lista. A gente já viu, por exemplo, num vetor, como ele é baseado em um array, se o vetor tem um elemento e você precisa fazer realocação de memória, o tempo que isso demora é pequeno, porque você só vai precisar copiar um elemento da posição antiga para a nova. Já se você tivesse um vetor de 1 milhão de elementos e você precisasse realocar, isso demoraria muito mais, porque você precisaria copiar os 1 milhão de elementos já existentes para depois acrescentar o 1 milhão e 1. Já na lista não, tanto faz a lista ter 1 elemento ou 1 milhão de elementos, o tempo para fazer a operação de inserção, de exclusão ou de mover de lugar é sempre o mesmo. Envolve alterar o valor de 4 ponteiros. Você gasta um tempinho de alocação de memória que é para alocar o nó do novo elemento.
para cada elemento que você quer inserir na lista, você precisa armazenar um novo nó. Suponha que eu tenha a lista, o segundo elemento e o terceiro elemento, e eu quero inserir um elemento no meio dos dois. Então eu aloco a área de memória para um novo nó. O next desse novo nó eu faço apontar para 3 e o previous dele eu faço apontar para 2. Então, se você sabe a posição na frente de quem você quer inserir na frente de V3. Então, o novo nó aponta para V3, o next dele, e o previous dele aponta para o previous de V3. O previous de V3 era V2. O next dele aponta para V3, o previous dele aponta para o previous de V3. Em seguida, você tende a alterar, desfazer essa conexão que existia aqui. V2 apontava para V3 e V3 apontava para V2. O next desse nó aqui vai apontar para ele e o previous desse aqui também vai apontar para ele. Pronto, alocou o novo nó, fez essas 4 atribuições de valores de ponteiro, está recomposta a lista que de 3 elementos passou para 4. Então, se a gente comparar listas com vetores, geralmente as listas têm um desempenho bem melhor na inserção, na extração e na movimentação de elementos em qualquer posição do container. Ela funciona bem melhor do que o vetor, com exceção se a inserção e remoção for do fim, que a gente viu que o vetor funciona bem. Então, a lista funciona bem em algoritmos que precisam muito desse tipo de operação, inserir do meio, incluir no início, mover um objeto de posição. Por exemplo, quando você vai pôr em ordem um conjunto de elementos. Em compensação, a principal desvantagem da lista, em comparação com vetores, é que elas não têm acesso direto aos elementos por sua posição. Você não pode utilizar o operador pochete. Se você quer acessar um elemento, você tem de iterar, fazendo incrementos no iterador, ou a partir do início, ou a partir do fim da lista, até chegar à posição do elemento. Isso já vai ser diferente se a sua lista tem 10 elementos ou se tem 1 milhão de elementos. Quanto mais elementos tiver a lista, se você precisar acessar um elemento específico, quanto maior for a lista, mais isso demora. Esse aspecto que no vetor demora tempo constante, acessar um determinado elemento. Tanto faz se você quer acessar um elemento num vetor de 10 elementos ou num vetor de 1 milhão de elementos, isso demora a mesma coisa, é só utilizar a aritmética de ponteiros. Já numa lista, não. Se você precisar acessar um elemento qualquer no meio da lista, isso vai demorar de acordo com a posição. Outra desvantagem da lista em relação aos vetores é que elas consomem alguma memória extra, porque o que você armazena não é o dado propriamente dito. Você armazena nós de dados. Então, para cada dado, você tem de adicionar 2 ponteiros para compor o nó. Este aumento de memória, se ele é relevante ou não, vai depender do tamanho do dado que você quer armazenar. Por exemplo, se for uma lista de inteiros, que um inteiro ocupa 4 bytes, e cada um dos ponteiros também ocupar 4 bytes, então uma lista de inteiros vai gastar o triplo de memória do que um vetor de inteiros, aproximadamente, porque você, em vez de armazenar elemento gastando 4 bytes, você vai gastar 12. Mas se o seu elemento for um objeto de uma classe, sei lá, que ocupa 100 bytes, então você vai passar de 100 para 108. Então o aumento de memória vai ser inferior a 10%. Então as listas gastam mais memórias, especialmente se forem listas de elementos de tamanho pequeno. Vamos ver agora quais são os métodos mais frequentes que a gente utiliza com objetos da classe lista. Muitos desses métodos têm nomes e funcionalidades idênticos aos que são usados com a classe vetor. Size retorna o número de elementos armazenados na lista. Resize aumenta o tamanho da lista para que ela passe a ter n elementos. Se você passar o parâmetro val, eventuais novos elementos que vão ser criados com esse valor. Empty retorna true se a lista estiver vazia. Front é uma desreferenciação, retorna o valor do primeiro elemento da lista e back retorna o valor do último. Pushback insere no final e pushFront insere no início. Popback exclui do final, popFront exclui do início. Swap permuta o conteúdo de 2 listas, pode fazer A.swap_B ou swap A,B. Clear limpa a lista e eliminando todos os elementos. Insert, você passa a posição e o valor e ele vai inserir esse elemento de valor tal na frente do objeto para o qual o ITR aponta. Ao contrário do vector, esse método é bastante eficiente na lista, independente de qual seja a posição para o qual o iterator ITR aponta, início, meio ou fim. Erase apaga o elemento para o qual o ITR aponta, também é eficiente, e erase de ITR1 e ITR2 vai apagar todos os elementos de ITR1 até antes de ITR2.
Além desses, a classe lista tem alguns métodos que são específicos dessa classe, que têm o mesmo nome de algoritmos genéricos. Esses métodos com o mesmo nome de algoritmo existem ou porque o algoritmo genérico correspondente não pode ser utilizado com lista, ou porque o método da classe lista é mais eficiente, é mais rápido do que o algoritmo genérico correspondente. Os primeiros são os métodos sorte. Eles devem ser empregados porque você não pode usar o algoritmo sorte com lista. Então a gente também tem dois sortes. Sorte sem parâmetro vai utilizar o operator menores e sorte com um parâmetro. Esse parâmetro deve ser uma função, vai utilizar essa função func. Em listas, o sorte sempre ordena a lista inteira. Você não pode ordenar só uma parte da lista. Reverse é o equivalente do algoritmo genérico reverse, ou seja, troca a ordem dos elementos de uma lista. Remove é para remover todos os elementos iguais a um determinado valor. Tem a mesma função do algoritmo genérico remove. A diferença é que o algoritmo STL ele não remove propriamente dito, ele move para o fim. Você tem de chamar um erase para fazer a remoção propriamente dita. Já o método remove remove realmente o objeto da classe. Você pode passar remove um valor, vai remover todos os objetos para qual igual é true, ou remove func, vai remover todos os objetos para o qual a função func retorna true. E tem o unique, que é igual ao algoritmo unique, que remove todos os objetos consecutivos que estejam duplicados. A diferença é que ele vai remover propriamente dito e não mover para o final, como faz o algoritmo STL. Vamos ver um exemplo básico de utilização de listas que está disponível no CIGA. Para utilizar as listas STL, você deve dar include list. E aqui neste programa eu criei um objeto denominado minha lista, que é do tipo lista de doubles. Depois eu inseri 6 números na minha lista. 2 no fim da lista, 2 no início da lista e em seguida 2 no fim da lista. O próximo passo foi imprimir os 6 elementos. For each, minha lista.begin, minha lista.end, imprimir. Este imprimir é um functor que eu fiz criando um objeto automático que recebe conteúdo de uma função anônima. A função anônima recebe como parâmetro cada um dos elementos da lista e imprime este elemento em cout. Em seguida, eu vou retirar da minha lista todos os elementos de valor igual a menos 44. Existem dois, esse aqui que é o segundo e esse aqui que é o último. Então, a minha lista que tinha 6 elementos, depois disso aqui vai passar a ter só 4. Após o que, eu chamo a função sorte, que vai ordenar a lista de maneira ascendente, utilizando o operator menor da classe double que já existe. Em seguida, chamo novamente o for each para imprimir, vai imprimir 7,5, 7,5, 27,26, 69,09. Em seguida, eu chamo o método unique. Unique vai remover todos os elementos duplicados e consecutivos. No caso, eu tenho 2 vezes o valor 7,5. Deve ficar só 1, a lista vai ficar com 3 elementos, que é o que eu devo constatar quando mandar imprimir novamente. Finalmente, eu faço uma busca na lista, utilizando find, para saber se existe um elemento 27,26. Se não existir, o find vai retornar a minha lista.end, eu imprimo a mensagem correspondente. Caso exista, eu imprimo a mensagem que esse elemento foi encontrado. Aí eu quero dizer em que posição ele está, na frente de quem. Então, o iterator que apontava para o elemento que eu encontrei, eu incremento. Ele passa a apontar para o seguinte. Se o seguinte for fora da lista, ou seja, minha lista.end, quer dizer que esse elemento era o último da lista. Caso contrário, eu imprimo que ele vem antes do elemento tal, que é o elemento para o qual o novo valor do itr aponta. O seguinte é ele. Finalmente, chamo o método empty para testar se minha lista está vazia. Se estiver, imprimo uma mensagem a respeito, se não, digo quantos elementos estão na lista. Para finalizar, dou um clear, o que limpa toda a lista. Se eu mando compilar e executar este programa, eu vou ter a primeira impressão da lista com os elementos tal como eles foram inseridos. Em seguida, eu vou ter a lista na qual foram removidos os valores menos 44 e a lista está ordenada. Depois, ela ordenada tirando a duplicata, que era o 7,5. Depois informo que existe um elemento 27,26 e que ele vem antes do 69,09. No final, a lista estava com 3 elementos. Para praticar mais um pouco a utilização do container list, eu vou pedir que vocês façam um exercício que está especificado no CIGA. Vocês vão fazer um programa que gera 1.500 números aleatórios utilizando o gerador de número aleatório de C, que é a função rand.
Durante a geração desses números, eu quero que vocês guardem desses 1.500 os 15 maiores, armazenados em um container do tipo lista. Dentro dessa lista, esses 15 maiores elementos devem estar ordenados, ou seja, do menor até o maior. Essa lista deve ser mantida ordenada, mas sem utilizar um algoritmo de sorte. Você não vai, a cada vez que você modificar essa lista, ordenar ela novamente, porque isso seria ineficiente. Cada vez que é gerado um novo número e você decide que ele deve entrar na lista, ou seja, ele deve fazer parte dos 15 maiores, você vai procurar qual é a localização correta desse elemento na lista dos 15 maiores. Ou seja, vai inserir na frente do primeiro número que seja maior do que eles. Se você inseriu um novo número e o tamanho da lista exceder os 15, aí você exclui o menor desses 15, ou seja, o primeiro deles. Eu vou pedir que nesse momento vocês interrompam aqui o vídeo, tentem fazer o programa e depois retornem para ver como eu implementei. A constante inteira, num total, armazena a quantidade de números aleatórios que eu quero gerar, 1.500. Já a constante inteira n contém o tamanho da lista desses 1.500, quantos maiores eu quero armazenar, os 15 maiores. Vão ser armazenados nessa lista maiores, que é uma lista de inteiro. Num é o número aleatório gerado a cada geração, e eu tenho variáveis auxiliares, um iterador e uma variável inteira. Inicializei o gerador de números aleatórios, e for i de 0 a 1.500. Gero o número aleatório. Eu faço dois testes. Primeiro, se ele reúne as pré-condições para ser inserido, que seriam o quê? Ou a lista ainda não tem 15 elementos, então qualquer um que for gerado em tese eu insiro, ou o elemento que foi gerado é maior do que o primeiro, é maior do que o menor existente na lista. Então ele reúne as pré-condições para ser inserido. Mas tem outra condição que eu devo verificar, é se ele já não está na lista, porque eu não posso inserir elementos repetidos. Então, como é que eu faço? Eu procuro, com lower bound, o primeiro elemento que seja maior ou igual que esse número que eu acabei de gerar. Lower bound pode ser utilizado porque o container maiores é ordenado. Então, ele vai encontrar um elemento que seja maior ou igual que. Se for maior, sinal que o elemento que eu quero inserir não existe. Se for igual, ele já existe. É isso que eu testo. Ou seja, se o elemento na frente do qual ele deve inserir for maior que o novo elemento, então eu insiro. Ou se o ponteiro que ele retornou for maiores.n. O que quer dizer que não existe na lista inteira nenhum elemento maior ou igual do que o novo. E esse novo vai ser o último. Em qualquer dos dois casos, eu vou inserir. Onde? Na frente de tr, que foi esse iterador que aponta para o primeiro elemento maior que ele. Insiro na frente de tr o valor num. Depois de inserir, eu testo se passou de 15. Se passou, eu removo o primeiro, que é o menor da lista, já que ele é ordenado, utilizando o método pop_from. Depois, é só imprimir os maiores números, fiz com for each, de begin até end, uma função anônima que imprime cada um dos elementos. Vamos ver em execução. A função rand gera números entre 0 e 32.767. Então, não é nenhuma surpresa que os maiores números gerados estão próximos desse valor. Aqui tem os 15 números que foram gerados, ordenados de 32.369 até 32.734.